Imagine que você é Vitória Cavalcante, uma herdeira bilionária do setor imobiliário, cujo nome é sinônimo de poder e prestígio no Brasil. Você acabou de pagar R$60 mil por uma suíte de primeira classe em um voo de São Paulo para Lisboa e espera perfeição absoluta. Mas no momento em que entra na cabine, você o vê um homem negro no assento 1A, vestido com um simples moletom grafite e tênis lendo calmamente um livro. Em seu mundo, alguém vestido assim não pertence à primeira classe. Você assume que ele é um marginal ou um funcionário usando uma passagem de cortesia e decide tornar a vida dele um inferno. Imagine a cena que você cria gritando por segurança, mentindo que ele te ameaçou e exigindo que ele seja arrastado para fora do avião algemado. Você até liga para suas conexões de alto nível no governo para garantir a prisão dele. Mas aqui está a reviravolta massiva que destruirá seu império. Quando o comandante finalmente sai da cabine de comando, ele não prende o homem. Ele bate os calcanhares e presta uma saudação militar impecável e respeitosa. Aquele homem de moletom não é um criminoso. Ele é o almirante Dave Sterling, ex-vice-presidente do Estado-Maior Conjunto e atual presidente do Conselho de Fiscalização, que decide se a sua empresa manterá os contratos bilionários com o governo. Antes de mergulharmos nesta aula magna de karma instantâneo e aniquilação financeira, por favor, curta este vídeo e inscreva-se para acompanhar mais histórias poderosas de justiça. E conte para nós, nos comentários, de onde você está nos assistindo hoje. Junte-se a nós para ver como um único voo custou tudo para Vitória Cavalcante. Você acha que sabe para quem está olhando? Pense de novo. Em 2024, em um voo de São Paulo para Lisboa, uma herdeira rica chamada Vitória Cavalcante cometeu o maior erro de sua vida. Ela viu um homem negro sentado no assento 1A e assumiu que ele estava roubando um lugar que não podia pagar. Ela o zombou, o humilhou e gritou para que a segurança o arrastasse para fora do avião. Ela pensou que tinha todo o poder, mas quando o comandante finalmente saiu da cabine, ele não prendeu o homem. Ele prestou continência a ele. Fique ligado para ouvir a história real de como o preconceito de uma mulher custou tudo a ela e a identidade chocante do passageiro que ela tentou destruir. O ar dentro da cabine do voo. 402 com destino a Lisboa partindo de Guarulhos já estava viciado, apesar do perfume premium de bergamota que a Global Airways bombeava em sua cabine de primeira classe. Era uma terça-feira úmida de julho, o tipo de dia em que o calor irradiava da pista em ondas cintilantes, deixando todos irritadiços antes mesmo de embarcarem. Vitória Cavalcante ajustou seus óculos Dior gigantes, embora já estivesse em um ambiente fechado. Ela não precisava deles para o sol. Precisava deles para estabelecer uma barreira entre ela e os comuns. Aos 52 anos, Vitória era uma mulher que usava sua riqueza como uma armadura. Seu corte Chanel loiro platinado era afiado como uma navalha. Seu paletó de tweed Chanel era vintage e inestimável, e sua paciência era inexistente. Ela era viúva de um magnata do mercado imobiliário, uma mulher cujo nome estava estampado em uma ala de hospital em São Paulo, e nunca tinha ouvido a palavra não sem falar imediatamente com um gerente. Ela batia o pé impacientemente no chão da ponte de embarque, agarrando sua bolsa Birkin de pele de crocodilo como se contivesse códigos nucleares. Com licença, disparou ela para a agente do portão, uma mulher de aparência cansada chamada Sara. Por que a fila não está andando? Eu paguei R$60 mil por uma passagem, não por uma experiência de sauna em pé. Estamos terminando o pré-embarque para pessoal militar e passageiros que precisam de assistência, senhora Cavalcante.
disse Sarah com um sorriso forçado e praticado. Começaremos o embarque da primeira classe em exatamente 1 minuto. Vitória bufou, revirando os olhos tão forte que quase viu o interior das pálpebras. Ridículo, absolutamente ridículo. Quando a chamada finalmente veio, Vitória passou o cotovelo por um jovem casal para ser a primeira a descer pelo corredor imaculado da passarela de embarque. Ela precisava ser a primeira a sentar. Precisava do seu espumante pré-voo. Precisava que o mundo reconhecesse sua chegada. Ela entrou no avião, ignorando a saudação da comissária, e virou à esquerda para o santuário da primeira classe. Era uma configuração ultra-exclusiva, apenas 8 suítes, cada uma com porta de correr cama totalmente horizontal e uma tela de entretenimento gigante. Era o seu reino, ou deveria ter sido. Vitória parou morta no caminho. Seu assento era o 1K do lado direito do corredor, mas seus olhos foram atraídos imediatamente para o assento 1A logo à frente. Sentado ali, estava um homem. Ele era um homem negro, talvez no final dos seus 40 ou início dos 50 anos. Estava vestido de forma simples, um moletom cinza grafite, calças jeans escuras e tênis brancos imaculados. Tinha um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído no pescoço e estava lendo calmamente um livro de bolso grosso com a lombada gasta. Ele parecia confortável, relaxado, e na mente de Vitória, ele parecia inteiramente errado. O cérebro dela fez um cálculo rápido e preconceituoso. Moletom jeans, tênis negro. No mundo dela, essa equação não resultava em primeira classe internacional. No mundo dela, isso significava funcionário ganhando upgrade ou um criminoso. Ela marchou até o assento dela, jogou sua bolsa com um baque pesado e permaneceu de pé. Ela ficou encarando ele. Ele não olhou para cima. Virou uma página do livro com o semblante sereno. Vitória limpou a garganta ruidosamente. O homem não se moveu. Com licença, disse ela mais alto desta vez, sua voz cortando a música de jazz suave que tocava nos alto-falantes da cabine. O homem piscou, marcou a página com o dedo e olhou para cima. Seus olhos eram calmos, escuros e inteligentes. Ele deslizou os fones do pescoço e os colocou na mesa lateral. Sim, senhora. Posso ajudá-la em algo. Sua voz era profunda, articulada e polida. Mas Vitória não ouviu polidez. Ela ouviu audácia. Você está no assento errado, afirmou ela secamente, apontando um dedo impecavelmente manicurado para a seção econômica atrás deles. O fundo do avião é para lá. O homem olhou para a passagem dele depois de volta para ela. Um pequeno sorriso confuso surgiu em seus lábios. Acredito que estou no assento correto, senhora. 1A. Não brinque comigo, sibilou Vitória, inclinando-se seu perfume algo pesado e floral, invadindo o espaço dele. Eu sei como isso funciona. Você viu um assento vazio e achou que poderia se esgueirar aqui antes do verdadeiro passageiro chegar. Bem, eu estou aqui agora e estou de olho em você. Levante-se. O sorriso do homem desapareceu levemente, substituído por um olhar de paciência cansada. Senhora, eu tenho uma passagem para este assento. Não estou me esgueirando em lugar nenhum. Deixe-me vê-la, exigiu ela, estendendo a mão. Não creio que precise mostrar minha passagem para a senhora, disse o homem suavemente. Eu já a mostrei para a gente do portão e para a tripulação. Porque é falsa. A voz de Vitória subiu para um tom estridente, atraindo a atenção dos outros passageiros da primeira classe que agora entravam. Um C e O de tecnologia. No 2A e uma modelo famosa no 2K observavam com olhos arregalados. Você claramente usou milhas ou é um funcionário usando um passe de cortesia. E deixe-me dizer, quem usa passe de cortesia é o primeiro a ser chutado quando clientes pagantes têm um problema. E eu tenho um problema.
O homem fechou o livro. Respirou fundo. Sugiro que a senhora se sente. As comissárias estão tentando servir as bebidas. Não me diga o que fazer, gritou Vitória. Eu paguei a tarifa cheia. Você sabe quem eu sou. Eu sou Vitória Cavalcante. Meu marido construiu metade dos prédios de luxo de São Paulo. Eu não vou sentar em frente a um marginal de moletom que acha que é dono do lugar. Sara, a comissária do portão, correu até lá com uma garrafa de Dom Perignon na mão. Ela parecia em pânico. Senhora Cavalcante, há algum problema? Sim, há um problema, Sara. Este homem está no assento errado. Ele é agressivo, é rude e se recusa a me mostrar a passagem dele. Eu quero que ele seja removido agora. Sarah olhou para o homem no 1A. Ela congelou por 1 milésimo de segundo, seus olhos se arregalando ligeiramente. Um lampejo de reconhecimento, ou talvez de medo, cruzou seu rosto. Ela olhou de volta para Vitória. Senhora Cavalcante, disse Sarah, sua voz baixando para um sussurro tenso. Por favor, ocupe seu lugar. Este senhor está listado no manifesto. Ele está no assento correto. Verifique de novo. Vitória bateu com a mão na divisória da suíte. Olhe para ele. Olhe para o que ele está vestindo. Ele parece alguém que pagou 60 mil reais. Provavelmente é um traficante ou um cantor de funk gastando dinheiro sujo, e eu não me sentirei segura dormindo ao lado dele. A cabine ficou em silêncio mortal. O racismo não era mais apenas uma subcorrente, era uma onda gigante. O homem no 1A não gritou, não se levantou. Ele simplesmente olhou para Sarah e disse, Sarah, não é... Poderia, por favor, me trazer uma água com gás e limão, e talvez uma toalha para a senhora, ela parece estar superaquecendo. Vitória arquejou. Seu arrogante. Sarah, chame o chefe de cabine, chame o comandante. Eu quero este homem fora deste avião imediatamente. Eu sou cliente Diamond. Exijo que verifiquem as credenciais dele. Sarah parecia dividida. Ela olhou para o homem que lhe deu um aceno sutil, quase imperceptível. Foi um aceno de permissão. Vou chamar a comissária líder, gaguejou Sarah. Por favor, senhora Cavalcante, sente-se. Vitória não sentou. Ela ficou de pé sobre o homem, sua sombra pairando sobre ele. Você escolheu a mulher errada para mexer, desdenhou ela. Vou fazer você sair daqui algemado antes mesmo das rodas saírem do chão. O homem reabriu seu livro. Veremos, disse ele. A tensão na primeira classe estava tão espessa que parecia que a pressão do ar havia caído. Os outros passageiros estavam digitando freneticamente em seus telefones, provavelmente transmitindo o drama para amigos ou redes sociais, mas ninguém ousava intervir. Vitória Cavalcante era uma força da natureza, um furacão destrutivo de arrogância. Minutos depois, a comissária líder, uma mulher austera chamada Eleonora, chegou. Ela já havia lidado com celebridades bêbadas, crianças vomitando e emergências médicas, mas nada a irritava mais do que a prepotência. Qual parece ser o problema aqui? Perguntou Eleonora com a postura rígida. O problema, cuspiu Vitória, finalmente dando um passo atrás, mas mantendo o olhar fixo no homem no 1A, é que a Global Airways baixou seus padrões ao ponto da negligência. Estou lhe dizendo, este homem é uma ameaça à segurança. Uma ameaça à segurança. Eleonora ergueu uma sobrancelha. Olhou para o homem. Ele estava limpando seus óculos com um pano de microfibra. De que maneira, senhora? Cavalcante? Ele é agressivo, mentiu Vitória sem hesitar. Ele me ameaçou. Ele me disse para tomar cuidado quando eu pedi gentilmente para ele verificar o assento dele. O homem no 1A suspirou. Foi um som pesado e profundo. Eu não disse nada disso. Mentiroso! Gritou Vitória. Vejam, ele está me chamando de mentirosa. Quero que revistem a bolsa dele. Aposto que ele tem uma arma. Olhem para esse moletom. Dá para esconder qualquer coisa ali. Pistola, faca, drogas.
Eu me recuso a voar até que ele seja revistado pela segurança. Eleonora olhou para o homem no 1A. Senhor, o senhor ameaçou esta passageira. Não, Eleonora. O homem respondeu calmamente. Ele usou o nome dela embora ela não tivesse se apresentado. Estava no crachá claro, mas ele falou com uma estranha familiaridade. Eu apenas pedi para ela deixar a tripulação fazer o seu trabalho. Estou aqui sentado lendo O Conde de Monte Cristo. Ele sabe o seu nome, apontou Vitória, acusadora. Ele está perseguindo a tripulação. Isso é aterrorizante. Eu estou tremendo. Olhem para mim. Eu estou tremendo. Ela estava de fato tremendo, mas era de raiva, não de medo. Senhora Cavalcante, disse Eleonora com a paciência se esgotando. Não posso remover um passageiro baseada em suas especulações. Ele tem um cartão de embarque válido. Passou pela segurança. A menos que ele cometa um ato específico de violência ou desobediência, ele fica. O rosto de Vitória tornou-se um tom de carmesim que contrastava com seu blazer Chanel. Ela pegou o celular de dentro da bolsa, o último iPhone Pro Max em uma capa dourada. Tudo bem, sibilou ela. Se vocês não vão fazer o trabalho de vocês, eu vou ligar para quem faça. Meu cunhado é diretor regional de segurança aeroportuária em São Paulo. Eu tenho o número do C e o desta companhia, o Sr. Jonathan Global, na descagem rápida. Bem, meu marido tinha e eu tenho o número. Vou fazer uma ligação e quando terminar, você será demitida. A Sarah será demitida e este marginal estará na prisão. Ela começou a digitar furiosamente no telefone. O homem no 1A finalmente virou o corpo totalmente para ela. Pela primeira vez, sua expressão endureceu. A suavidade em seus olhos evaporou, substituída por uma presença de comando gélida. Senhora, disse ele, sua voz baixando um tom, tornando-se autoritária. Sugiro fortemente que não faça essa ligação. Você está cavando um buraco do qual não conseguirá sair. Sente-se, beba seu espumante e deixe-nos voar. Você está me ameaçando de novo. Vitória riu, um som histérico. Ah, você está com medo agora. Você sabe que eu tenho contatos. Sabe que você é uma fraude. Ela colocou o telefone no ouvido. Sim, me passe para o diretor Reynolds. Agora é Vitória Cavalcante. É uma emergência no portão 42. Tenho uma brecha de segurança na aeronave. Ela pausou ouvindo e então encarou o homem. Sim, um homem suspeito. Ele é agressivo recusando instruções da tripulação. Acho que ele está intoxicado. Quero a Polícia Federal aqui agora. Ela desligou e cruzou os braços com um sorriso presunçoso no rosto. Eles estão vindo. Polícia. Autoridade portuária. Você já era. Eleonora, a comissária líder, parecia horrorizada. Ela se inclinou para o homem no 1A. Senhor, sinto muitíssimo. Posso chamar o comandante? Não, disse o homem, levantando a mão. Deixe ela ir até o fim. Se ela quer a polícia, que a polícia venha. Mas Eleonora... Sim, senhor. Diga ao comandante Rogers para não decolar. Vamos sofrer um atraso. E diga a ele que o Águia 1 está com uma situação na cabine. Os olhos de Eleonora ficaram do tamanho de pires. Ela arquejou, levando a mão à boca. Águia, o senhor é... Apenas diga a ele, o homem disse calmamente. Vitória perdeu essa conversa. Estava ocupada demais mandando mensagens para as amigas, vangloriando-se de como estava colocando o lixo para fora na primeira classe. Sentia-se poderosa, sentia-se no seu direito. 10 minutos se passaram. O avião já deveria ter saído do portão. O piloto anunciou um atraso devido a um problema com passageiro. Um gemido percorreu a cabine econômica, mas dentro da primeira classe, o silêncio era pesado. Então o som de botas pesadas na ponte de embarque ecoou. Vitória radiante.
Finalmente, 3 policiais federais entraram no avião. Eram homens grandes e imponentes com coletes táticos e expressões graves. Quem fez a chamada? O oficial líder perguntou, examinando a cabine. Eu fiz. Vitória acenou como se estivesse chamando um táxi. Aqui, oficial, graças a Deus vocês chegaram. Aquele homem. Ela apontou uma longa unha de acrílico para o assento 1A. É um perigo para este voo. Ele me ameaçou, provavelmente está armado, e não tem nada que estar aqui. Removam-no. Os oficiais olharam para Vitória, depois para o homem no 1A. O homem permaneceu sentado com as mãos repousando calmamente sobre os joelhos. Ele não parecia uma ameaça. Parecia um homem esperando um ônibus. O oficial líder, um sargento chamado Miller, deu um passo à frente. Ele parecia irritado. Senhora, a senhora viu uma arma? Bem, não, mas olhe para ele, gaguejou Vitória. Ele está de moletom, ele se encaixa na descrição. Que descrição? Miller perguntou secamente. De um baderneiro, gritou Vitória. Apenas peguem a identidade dele, rode o nome dele. Vocês verão que ele tem ficha criminal. Eu sei disso. Miller suspirou. Virou-se para o homem no 1A. Senhor, sinto muito por isso. O senhor tem identificação. Tenho sim, disse o homem. Ele levou a mão lentamente ao bolso de trás. Cuidado, ele vai pegar algo. Vitória gritou, mergulhando atrás do seu assento. Os policiais nem piscaram. Observaram enquanto o homem puxava uma carteira de couro fina. Ele não puxou uma carteira de motorista. Puxou um distintivo preto em um estojo de couro e um cartão de identidade metálico pesado com um chip dourado. Ele o entregou ao sargento Miller. Miller pegou a identidade. Olhou para ela. Apertou os olhos. Então seus olhos se arregalaram. Olhou para o homem depois de volta para a identidade. Ele ficou rígido, sua postura corrigindo instantaneamente de policial irritado para subordinado respeitoso. Oh, disse Miller. Oh, uau! Eu não tinha percebido. Ele é um criminoso. Vitória colocou a cabeça para fora, jubilosa. Ele é procurado. Miller a ignorou. Devolveu a identidade para o homem com as 2 mãos quase reverentemente. Minhas desculpas, senhor. Não sabíamos que o senhor estava a bordo. Este passageiro está incomodando o senhor. O queixo de Vitória caiu. Com licença, incomodando ele. Eu sou a vítima aqui. Por que vocês não o estão prendendo? Senhora. Miller virou-se para ela, sua voz dura. A senhora precisa ficar quieta. A senhora acaba de fazer uma falsa comunicação de crime. Relato falso. Vitória gritou. Quem é ele? Quem é esse homem? Por que vocês o estão protegendo? Não o estou protegendo porque quero senhora, disse Miller. Estou protegendo-o porque sou obrigado, e francamente a senhora é quem está causando o distúrbio. Exijo falar com o comandante, gritou Vitória, perdendo toda a compostura. Tragam o piloto aqui fora. Eu não vou voar com este. Este criminoso e esses policiais corruptos quero o piloto. A porta da cabine de comando zumbiu. Ela abriu. Não será necessário gritar, uma voz trovejou. O comandante Tom Rogers, um piloto veterano com 4 listras nos ombros e cabelos grisalhos, saiu da cabine. Ele parecia furioso, mas não olhava para o homem no 1A. Estava encarando diretamente Vitória Cavalcante. Eu ouvi a confusão, disse o comandante, e ouvi o código Águia 1. Ele passou por Vitória, ignorando-a completamente, e parou em frente ao assento 1A. O comandante da aeronave, a autoridade máxima no avião, ficou ereto. E então, para o choque absoluto de Vitória, o comandante Rogers bateu os calcanhares e prestou uma saudação militar firme e nítida ao homem de moletom. Almirante, disse o comandante, bem-vindo a bordo, senhor. Estamos honrados em tê-lo conosco. Vitória sentiu o sangue sumir do rosto. Almirante. A palavra ficou suspensa no ar como a lâmina de uma guilhotina.
Vitória Cavalcante piscou repetidamente seu cérebro tentando reiniciar. Almirantes usavam uniformes brancos imaculados com galões dourados e medalhas. Almirantes eram homens rígidos mais velhos que ficavam em navios de guerra. Almirantes não eram homens negros de moletom lendo livros de bolso no assento 1A. Vitória soltou uma risada curta e incrédula. Isso é uma piada. É algum tipo de pegadinha de TV. Onde estão as câmeras? Ela girou, examinando o teto da cabine em busca de lentes escondidas. Vocês não podem estar falando sério. Olhem para ele. Ele está de tênis. O comandante Rogers não olhou para o teto. Não olhou para os policiais. Seus olhos estavam fixos em Vitória com uma intensidade aterrorizante. Ele baixou lentamente a saudação, mas sua postura permaneceu rígida. Garanto à senhora Cavalcante que isso não é uma piada, disse o comandante Rogers, com a voz cortante e fria. O homem que a senhora vem assediando nos últimos 20 minutos é o almirante Davy Sterling. Até 3 meses atrás, ele era o vice-presidente do Estado-Maior Conjunto. Ele é um dos oficiais mais condecorados da Marinha e atualmente é o conselheiro civil de mais alto escalão do Ministério da Defesa. A cabine estava silenciosa o suficiente para se ouvir um alfinete cair. O CEO de tecnologia, no assento 2, chegou a soltar um suspiro audível. Vitória sentiu um calor subir pelo pescoço. Sua narrativa, aquela em que ela era a vítima e o homem de moletom era o vilão, estava se desintegrando. Mas Vitória Cavalcante não recuou. Ela dobrou a aposta. Esse era o seu superpoder e sua falha fatal. Não me importa se ele é o rei de Portugal, gritou ela com a voz falhando. Ele está vestido como um marginal. Foi rude comigo e francamente comandante. Eu não acredito no senhor. O senhor está encobrindo ele. Talvez ele seja seu amigo, mas eu paguei por este assento e tenho direitos. Não me sinto segura voando com um homem que esconde sua identidade. O sargento Miller, o policial, deu um passo à frente. Olhou para Vitória com aberto desprezo. Senhora, a identidade é real. É uma credencial diplomática emitida pelo governo. Dá a ele acesso ao mais alto nível de segurança. Se ele quisesse, provavelmente poderia assumir o comando deste avião, quanto mais sentar nele. Então por que ele está vestido assim? Vitória apontou um dedo acusador para o peito do almirante. Se você é tão importante, por que se parece com eles? O racismo não estava mais velado. Era nu e horroroso. O almirante Sterling finalmente falou. Ele não aumentou o tom de voz. Não se levantou para intimidá-la fisicamente. Simplesmente tirou os óculos e olhou-a nos olhos. Estou vestido assim, senhora Cavalcante, disse o almirante, sua voz ecoando pela cabine como um trovão baixo. Porque passei os últimos 6 meses de terno sentado em salas de crise, tomando decisões que mantêm pessoas como a senhora seguras enquanto dormem em seus lençóis de seda. Hoje é o primeiro dia de folga que tenho em 2 anos. Estou voando para Lisboa para visitar minha filha e conhecer meu novo neto. Me vesti para o conforto porque não achei que precisasse impressionar ninguém em um tubo de metal a 10.000 metros de altura. Ele pausou, deixando as palavras assentarem. Eu não percebi, continuou ele, um tom afiado surgindo em sua voz, que precisava vestir minha farda de gala para ser tratado com a dignidade humana básica. Bem, você deveria, disparou Vitória, embora sua confiança estivesse vacilando. Ela olhou ao redor da cabine em busca de apoio. Vocês todos concordam comigo? Não é enganoso. É uma armadilha. Ele queria que eu gritasse com ele para poder dar esse show de poder. Ninguém concordou com ela. A modelo no 2K estava filmando toda a interação no celular. O CEO de tecnologia balançava a cabeça em sinal de nojo. Até as comissárias olhavam para Vitória com expressões de puro asco. Senhora Cavalcante, disse o comandante Rogers, aproximando-se dela. A senhora atrasou este voo em 30 minutos. A senhora abusou verbalmente de um passageiro.
A senhora desperdiçou o tempo da Polícia Federal e insultou um homem que serviu este país com mais honra do que a senhora jamais será capaz de entender. Não me venha dar sermão, sibilou Vitória. Eu sou acionista. Conheço o Jonathan Global. Vou fazer você perder suas asas. Pode tentar, disse Rogers calmamente. Mas agora a senhora tem uma escolha. Pode se sentar, ficar em silêncio e não dirigir mais uma única palavra ao almirante Sterling ou à minha equipe pelo restante deste voo. Ou pode pegar suas malas e sair do meu avião. A boca de Vitória se abriu. Você não pode me expulsar. Eu sou primeira classe. Eu sou o comandante, disse Rogers. E nesta aeronave eu sou a lei. A senhora está perturbando a segurança e a ordem do voo. Faça sua escolha, agora. Vitória olhou para a polícia. O sargento Miller estava com a mão descansando nas algemas, quase esperando que ela escolhesse a rebeldia. Ela olhou para o almirante que já havia voltado a ler seu livro, ignorando-a completamente. A humilhação a queimava por dentro. Ser repreendida como uma criança por um piloto na frente de um homem negro que ela tentou prender era intolerável. Mas o pensamento de ser arrastada para fora do avião algemada e o inevitável vídeo viral era pior. Ela arrancou sua bolsa do chão. Tudo bem, cuspiu ela. Eu fico. Mas escrevam o que eu digo, isso não acabou. Meus advogados estarão esperando em Lisboa. Vocês todos vão se arrepender. Ela se jogou no assento 1K e bateu a porta da suíte agressivamente. O comandante acenou para a polícia. Obrigado, sargento. Cuidamos daqui em diante. Copiado, comandante, disse Miller. Ele olhou para o almirante. Obrigado pelo seu serviço, almirante. Perdão pelo transtorno. Não foi culpa sua, filho, disse Sterling sem olhar para cima. Bom turno. A polícia saiu. O comandante voltou para a cabine. Os motores ganharam força. Nas primeiras 4 horas de voo, a cabine estava tensa. Vitória sentou-se em sua suíte, cozinhando em um caldo tóxico de raiva e vergonha. Bebeu 4 taças de vinho em rápida sucessão. Digitou furiosamente em seu notebook, redigindo e-mails para a companhia aérea, para a agência de aviação, para seus advogados. Estava construindo uma versão dos fatos onde ela era a heroína, uma cidadã vigilante, que detectou uma ameaça apenas para ser humilhada por uma tripulação militante. Ela achou que tinha vencido uma pequena batalha por ficar no avião. Achou que o pior tinha passado. Não fazia ideia de que o almirante Davi Sterling não era apenas um militar. Não fazia ideia de que sua conexão com ele era muito mais profunda do que um assento coincidente. Não fazia ideia de que o karma pesado não seria apenas vergonha social. Seria aniquilação financeira. O serviço de jantar havia terminado. As luzes da cabine foram reduzidas a um tom azul suave. A maioria dos passageiros da primeira classe reclinou seus assentos para dormir. Vitória, no entanto, estava bem acordada. O álcool a deixara ousada novamente. Ela precisava reafirmar sua dominância. Não podia deixar ele ter a última palavra. Ela abriu a porta de sua suíte. Do outro lado do corredor, o almirante Sterling estava acordado. Não estava mais lendo. Tinha um notebook aberto na mesa, uma máquina robusta de padrão militar. Ele estava digitando lentamente, revisando um documento. Vitória inclinou-se pelo corredor. Aproveitando seu pequeno show de poder, sussurrou ela alto. O almirante não olhou para cima. Senhora Cavalcante, vá dormir. Não me diga o que fazer, sibilou ela. Você pode ter enganado aquele comandante com seu distintivozinho, mas eu sei quem você é. Você é uma cota. Provavelmente ficou atrás de uma mesa empurrando papel enquanto homens de verdade lutavam. E agora acha que pode me intimidar. Eu sou Vitória Cavalcante. Meu nome significa algo. O almirante Sterling parou de digitar. Fechou o notebook lentamente.
Virou a cabeça e olhou para ela. A cabine estava escura, iluminada apenas pelo brilho suave das luzes de leitura. Nas sombras, o rosto dele era ilegível, mas seus olhos eram afiados. Cavalcante. Ele repetiu o nome pensativamente. Sim, conheço bem o nome. Seu marido era Ricardo Cavalcante, correto. Vitória estufou o peito. Exato. Um titã da indústria. Um homem que realmente construía coisas. Ele fundou a Holdings Cavalcante. Nós fornecemos moradias e infraestrutura para bases militares em todo o mundo. Somos essenciais. O Ricardo era um homem decente, disse o almirante inesperadamente. Eu o conheci em 2010 no Afeganistão. Ele estava supervisionando a construção de novos alojamentos. Sujava as botas, apertava a mão dos soldados rasos. Ele se importava com a qualidade do concreto porque sabia que aquilo tinha que segurar estilhaços de morteiro. Vitória ficou surpresa. Você conheceu o Ricardo? Conheci, disse Sterling, mas o Ricardo está morto há 5 anos, e desde então a Holdings Cavalcante tem sido administrada pelo Conselho e pela senhora. Eu sou a acionista majoritária, disse Vitória orgulhosamente. Eu tomo as decisões. Eu sei, disse Sterling, e é por isso que a qualidade caiu. Como é? Vitória arquejou. O concreto está mais fino, disse Sterling, contando nos dedos. A fiação nas novas unidades habitacionais na Alemanha é de baixa qualidade. Os contratos de encanamento em Okinawa estouraram os seats, o orçamento em 40% e atrasaram 3 meses. A Holdings Cavalcante costumava ser o padrão ouro. Agora é um risco. Como você ousa? Vitória aumentou o tom de voz. Você não sabe nada do meu negócio. Estamos registrando lucros recordes. Vocês estão registrando lucros porque estão economizando em segurança, disse Sterling, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Vocês estão espremendo cada centavo dos contratos para financiar o seu estilo de vida para comprar passagens de R$60 mil e bolsas Hermès, enquanto os soldados que vivem em seus prédios lidam com mofo e quedas de energia. Isso é mentira, argumentou Vitória, embora um lampejo de medo tenha surgido em seu estômago. Como ele sabia das reclamações de mofo? Aquilo eram dados internos. Não é mentira. Está no relatório, disse Sterling, batendo no seu notebook robusto. Que relatório? O almirante virou o corpo totalmente para ela. Vitória, a senhora sabe por que estou voando para Lisboa. Não é apenas para ver meu neto. Tenho uma reunião amanhã de manhã na Embaixada Americana com o Ministério da Defesa e o Comitê de Apropriações da OTAN. Vitória gelou. O principal item da pauta dessa reunião, continuou Sterling, é a renovação do contrato de infraestrutura global. O contrato que constitui cerca de 80% da receita da Holdings Cavalcante. O contrato que está para renovar esta semana. O coração de Vitória martelou contra as costelas. Ela sabia disso. É claro que sabia. Seus consultores financeiros diziam há meses que este contrato era a tábua de salvação da empresa. Se perdessem as ações, despencariam. Ela estaria arruinada. Eles vão renovar, gaguejou Vitória. Temos o status de tradição. Eles sempre renovam. Eles iam renovar, disse Sterling, até eu ser nomeado presidente do Conselho de Fiscalização no mês passado. O silêncio que se seguiu foi mais alto que os motores a jato. Vitória o encarava com os olhos arregalados de horror. Você é o presidente. Eu sou o homem que assina a linha final, disse Sterling calmamente. Eu sou o homem que decide se a sua empresa recebe mais 5 bilhões de dólares dos pagadores de impostos, ou se damos o contrato para um concorrente que realmente se importa com a segurança das nossas tropas.
Vitória sentiu como se estivesse caindo. O avião estava estável, mas o mundo dela estava em queda livre. Eu não sabia, sussurrou ela. Sua arrogância estava evaporando, substituída por um pânico desesperado. Almirante, certamente sentimentos pessoais não vão interferir nos negócios. Minha empresa é a mais bem equipada. Caráter importa, senhora Cavalcante. Sterling a cortou. Liderança importa. A senhora é o rosto da sua empresa, e pelas últimas 3 horas eu a observei abusar de funcionários, desperdiçar recursos policiais e exibir um nível de preconceito e arrogância que me dá náuseas. Se é assim que a senhora trata as pessoas em público, só posso imaginar como trata seus funcionários, seus inquilinos e suas obrigações. Ele se inclinou mais perto. Eu estava indeciso sobre a renovação, admitiu ele. Estava lendo o arquivo quando a senhora embarcou. Estava procurando um motivo para confiar na Holdings Cavalcante novamente por respeito ao Ricardo. Estava procurando um sinal de que a empresa ainda tinha integridade. Ele gesticulou para ela, o rosto raivoso, as mãos trêmulas, a aura de malícia que ela projetava. E então a senhora se sentou. Me julgou pela cor da minha pele e pelas roupas que estou vestindo. Tentou me prender para massagear o próprio ego. A senhora me mostrou exatamente quem é. Vitória tremia. Isso não era mais apenas vergonha social. Era uma sentença de morte para a fortuna dela. Almirante, engasgou ela com a voz trêmula. Por favor, eu estava estressada. Não foi por mal. Vamos recomeçar. Deixe-me pagar uma bebida para o senhor. Vamos conversar. O almirante pegou seus fones de ouvido. O tempo para conversas acabou, Vitória, disse ele. Eu tomei minha decisão. Nos vemos no Tribunal de Falências. Ele colocou os fones de ouvido com cancelamento de ruído, silenciando efetivamente a existência dela. Vitória ficou paralisada em sua suíte. O assento de couro luxuoso de repente pareceu uma cadeira elétrica. Ela percebeu que aquele espumante seria a última coisa cara que ela tocaria. Mas o voo não tinha acabado, e o universo ainda não tinha terminado com Vitória Cavalcante. Porque enquanto o almirante selava o destino financeiro dela, a internet estava prestes a selar o seu destino social. O Oceano Atlântico estava escuro e infinito abaixo deles. Pelas últimas 2 horas de voo, a maioria dos passageiros dormia, mas Vitória estava bem acordada. Sentada ereta na suíte, encarava o mapa de voo na tela. Sua mente corria repetindo as palavras do almirante repetidamente. Nos vemos no Tribunal de Falências. Ela tentava se convencer de que ele estava blefando. Pegou o telefone. Precisava escrever um e-mail para seu diretor jurídico. Conectou-se ao Wi-Fi de bordo. No momento em que o telefone sincronizou com a rede, começou a vibrar. Não era um vibrazinho gentil. Era um espasmo contínuo e violento. Bzz, 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 bzz. Notificações desciam pela tela como uma cachoeira de ódio digital. Twitter. Você tem 14.000 novas menções. Instagram. Você tem 5.000 novos comentários. WhatsApp. 42 mensagens não lidas de diretores, equipe de RP e sua mãe. Alerta de notícias. Ações da Holdings Cavalcante despencam no mercado internacional. As mãos de Vitória tremiam tanto que ela quase deixou o aparelho cair. Clicou na primeira notificação, um link do Twitter enviado por seu próprio Relações Públicas frenético. Era um vídeo. A imagem de capa mostrava o rosto dela contorcido de raiva, o dedo apontado às veias saltadas no pescoço. O título era simples, brutal e chamativo. Herdeira racista tenta expulsar almirante de avião. Arrependimento instantâneo. Vitória deu o play. O vídeo fora gravado por Chloe, a modelo no assento 2K. O ângulo era perfeito. Capturou tudo. Ele é agressivo, é rude e se recusa a me mostrar a passagem. A voz de Vitória no vídeo soava estridente e irritante. Depois a câmera mostrava o almirante Sterling calmo e digno.
Depois a confrontação com a polícia. Depois a saudação do comandante. Almirante, bem-vindo a bordo, senhor. O vídeo não parava ali. Tinha sido editado com legendas. Identificava ela pelo nome Vitória Cavalcante, CEO da Holdings Cavalcante. Identificava o almirante. Vitória olhou o número de visualizações, 4,2 milhões de acessos, e tinha sido postado há apenas 3 horas. Ela desceu para os comentários. Era um banho de sangue. Imagine ter tanto dinheiro e zero classe. #boicote Cavalcante. Essa mulher ganha milhões com contratos de moradia militar e trata um veterano assim. Cancelem o contrato agora. Eu morava num prédio dela. O mofo era terrível. Ela é uma exploradora de terno Chanel. Vitória sentiu o bile subir na garganta. O karma não estava vindo. Ele já tinha chegado enquanto ela estava presa a 10.000 metros de altura. De repente, um plim suave ecoou na cabine. Liam, o CEO de tecnologia no assento 2, levantou-se para se alongar. Ele cruzou o olhar com Vitória e não desviou. Levantou o celular mostrando a ela os trending topics. #acabou para Vitória era a tendência número 1. Liam apenas sussurrou uma palavra para ela lendo seus lábios. Uau! Vitória correu para abrir o e-mail. A primeira mensagem era do seu diretor financeiro. O assunto era apenas urgente: queda das ações. Vitória, não sei o que aconteceu naquele voo, mas o vídeo está em todo lugar. O mercado abriu e a Holdings Cavalcante caiu 18%. O conselho está convocando uma reunião de emergência. Estão falando em voto de desconfiança. Você precisa pousar e ligar imediatamente. Estamos sangrando. Vitória não conseguia respirar. A cabine parecia um caixão. Ela se levantou precisando andar. Sente-se, senhora Cavalcante. Uma voz cortou o ar. Era Eleonora, a comissária líder. Estava parada na entrada do corredor de braços cruzados. O rosto dela não era mais polido, era de pedra. Eu preciso fazer uma ligação. Vitória arquejou. É uma emergência. Meu negócio. O sinal de cintos está ligado por turbulência, disse Eleonora, embora o avião estivesse perfeitamente estável. E o comandante instruiu que a senhora deve permanecer sentada pelo restante do voo. Iniciamos nossa descida para Lisboa. Você não entende, implorou Vitória, as lágrimas finalmente escorrendo. Eles estão me destruindo. A internet. Estão arruinando minha vida. A senhora arruinou a própria vida, senhora, disse Eleonora alto o suficiente para o almirante ouvir. Acabamos de servir as bebidas. O almirante Sterling virou a cabeça. Olhou para Vitória soluçando em seu assento de 60 mil reais. Não sorriu, não tripudiou. Olhou para ela com uma indiferença profunda e esmagadora. Almirante, sussurrou Vitória com a voz falhando. Por favor, o senhor pode parar isso. Faça um comunicado. Diga que fizemos as pazes, que foi um mal-entendido. Se o senhor postar algo, eles vão ouvir. Por favor, eu faço qualquer coisa. O almirante tirou seus óculos de leitura. Olhou para a mulher frenética que o chamara de marginal e criminoso horas antes. Eu não tenho redes sociais, senhora Cavalcante, disse ele simplesmente. Prefiro falar pessoalmente, e acredito que o mundo já ouviu tudo o que precisava ouvir da senhora. Ele voltou-se para a janela, observando o nascer do sol sobre as nuvens. Para ele, era um novo dia. Para Vitória, era o crepúsculo do seu império. O pouso em Lisboa foi claro. Dentro da cabine, os outros passageiros arrumavam suas malas conversando baixo. Sabiam que faziam parte de algo viral. Vitória Cavalcante estava paralisada. Ficou encarando o telefone, vendo o ticker da bolsa cair sem parar. Cada ponto percentual eram milhões de reais do seu patrimônio sumindo. Quando o avião encostou no portão, ela viu pela janela que privacidade não era uma opção.
Havia 3 carros de polícia na pista à Polícia de Segurança Pública de Portugal. E atrás dos vidros do terminal, ela podia ver uma multidão. Câmeras, flashes, repórteres. O sinal de cintos desligou. O almirante Sterling levantou-se, vestiu seu moletom cinza e pegou sua mochila. Parecia comum calmo. Apertou a mão do comandante Rogers. "Uma honra, almirante", disse Rogers. "Temos um carro esperando na pista. Protocolo VIP." O almirante passou pelo assento de Vitória. Parou por uma fração de segundo. "Boa sorte com a reunião do conselho", disse ele. E foi embora. Vitória foi deixada sozinha. "Senhora Cavalcante", disse Eleonora, "é hora de desembarcar." Vitória caminhou pela passarela, o pavor pesando em seus sapatos. Ao emergir na área de desembarque, os flashes a cegaram. "Senhora Cavalcante, é verdade que a senhora chamou um almirante condecorado de traficante. Senhora Cavalcante, o governo acaba de condenar seus comentários. A senhora vai renunciar." Uma parede de repórteres empurrava a grade. Vitória baixou a cabeça. "Sem comentários, saiam de perto." Mas, esperando no fim do corredor, não estava o seu motorista. Estavam 2 oficiais da polícia e um homem de terno cinza afiado. Era o Sr. Henderson, chefe da divisão europeia da Holdings Cavalcante. "Henderson", Vitória gritou. "Graças a Deus, me tire daqui." Henderson não se moveu para ajudá-la com as malas. Ficou rígido. "Senhora Cavalcante, não estou aqui para te levar." "Então por que está aqui?" Henderson entregou a ela um envelope grosso. "Fui instruído pelo Conselho de Administração a entregar isso à senhora imediatamente. É uma notificação de afastamento com efeito imediato, aguardando investigação." Vitória congelou. As câmeras clicavam furiosamente. "Afastamento, eu sou a dona da empresa." "Não mais", disse Henderson calmamente. "A cláusula de moralidade no seu contrato é blindada. As ações caíram 30% em 4 horas. Os investidores estão saindo. E a renovação do contrato militar foi formalmente negada pelo Ministério da Defesa há 10 minutos. Perdemos a licitação de infraestrutura." Vitória sentiu o mundo girar. Negado já? "O almirante Sterling trabalha rápido", disse Henderson sombriamente. "Ele enviou o memorando do ar." Vitória olhou para os policiais. "E eles, por que estão aqui?" "Senhora Vitória Cavalcante", um dos oficiais deu um passo à frente. "Recebemos uma denúncia sobre perturbação da ordem em voo e alegações de crime de ódio. Gostaríamos que a senhora nos acompanhasse à delegacia para prestar depoimento." "Presa", arquejou ela. "Para averiguação de injúria racial e assédio, senhora", corrigiu o oficial. "Por favor, venha por aqui." A imagem de Vitória Cavalcante, desgrenhada, segurando uma carta de afastamento, sendo escoltada pela polícia, enquanto seu próprio funcionário lhe dava as costas, estaria na capa de todos os sites de notícias na manhã seguinte. Ao ser levada, ela olhou para a janela. Na pista abaixo viu o V preto saindo dirigindo suavemente rumo à saída VIP. Lá dentro estava o homem de moletom. Ele ia ver o neto. Vitória ia para uma cela. 6 meses haviam se passado. A Holdings Cavalcante estava em queda livre. O conselho votou por unanimidade para removê-la como CEO em 48 horas após o incidente. O almirante Davi Sterling enviou um relatório formal detalhando os materiais abaixo do padrão e a liderança tóxica que Vitória representava. O contrato do governo foi cancelado e entregue a um concorrente. Vitória perdeu os processos à empresa e a reputação. Agora morava num apartamento alugado num subúrbio de Lisboa. Sua mansão fora confiscada. Seus amigos socialites sumiram como fumaça. Ela sentava à mesa da cozinha encarando uma live. Era a cerimônia de inauguração de um novo projeto habitacional militar na Alemanha, o mesmo projeto que a empresa dela deveria construir.
Na tela, o almirante Davy Sterling sorria. Estamos aqui hoje, disse Sterling. Não apenas para abrir um prédio, mas para restaurar uma promessa. A promessa de que os homens e mulheres que servem nosso país merecem um lar seguro, digno e construído com integridade. Sterling continuou. Quero apresentar a arquiteta líder deste projeto. Uma jovem que garantiu que cada tijolo fosse colocado corretamente. Por favor, recebam a senhorita, Maya Sterling. Uma jovem negra subiu ao palanque. Elegante e brilhante. Vitória congelou. Maya Sterling. Ela se lembrou do nome. Anos atrás, uma estudante de arquitetura chamada Maya Sterling se candidatou a um estágio na Holdings Cavalcante. Vitória viu o currículo e pessoalmente o rejeitou, jogando-o no lixo com um comentário sobre não precisar de caridade. Ela não sabia que Maya era filha do almirante. Não sabia que Maya era a primeira da classe no MIT. Ela apenas viu um nome e fez um julgamento. Agora aquela caridade estava reconstruindo o império que Vitória destruíra. Vitória fechou o notebook. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Ela finalmente entendeu o custo do seu preconceito. Perdeu tudo porque subestimou o poder silencioso da dignidade. Olhou para um homem de moletom e não viu nada quando deveria ter visto tudo. Ela se levantou e foi até a janela. Lá fora chovia. Observou as pessoas passando estranhos diversos vivendo suas vidas. Pela primeira vez, Vitória Cavalcante não se sentia acima deles. Era apenas uma deles. E essa foi a justiça mais dura de todas. Final Commentary. Commentario. Final. A queda de Vitória Cavalcante é uma aula de por que o caráter é a única moeda que realmente importa. Ela pensou que sua riqueza a tornava uma rainha, mas era prisioneira do seu próprio preconceito. O almirante Sterling não precisou gritar ou usar seu status para vencer sua integridade, fez o trabalho por ele. Esta história serve como um lembrete severo. Nunca julgue um livro pela capa e nunca assuma que a pessoa que você está tentando diminuir não tem o poder de desmantelar seu mundo inteiro. Respeito não é um privilégio da elite. É um dever que devemos a cada ser humano. Porque no fim das contas, não é o concreto que sustenta um império, é o caráter de quem o constrói.